Estamos de volta para mais uma aula da ETAD, nesse caso agora a lição 10, a conclusão dos evangelhos e concluindo mais essa matéria, os evangelhos. Até aqui temos estudado uma introdução dos 4 evangelhos. Vamos agora fazer um retrospecto desta matéria, detendo alguns aspectos específicos e temas gerais. Jesus Cristo. Ele é a razão do ser dos evangelhos. Sem Jesus Cristo, não teríamos motivo de ser. Os 4 discípulos que escreveram sobre Cristo conviveram com ele na terra, ouviram de fontes fidedignas como Lucas acerca do Senhor e seus feitos. Nós vamos notar e recordar os acontecimentos da vida do Mestre. Vamos ver que homens comuns e imperfeitos foram, todavia, escolhidos e eleitos por Deus para uma missão de uma grande magnitude, mas não fizeram sozinho, fizeram debaixo da unção, do poder do Espírito Santo e produziram livros que para nós são o Novo Testamento. Hoje temos em nossa Bíblia tudo quanto foi escrito há mais de 2000 anos. Essas escrituras sacras têm atravessado anos, têm chegado às nossas mãos como algo dinâmico, como princípios de vida. Quando aplicamos as palavras à nossa vida e cremos nela, transforma as nossas vidas e recebemos as palavras que vêm do nosso primeiro século, desse século presente em que vivemos. Ainda que as línguas sejam diferentes, Jesus possivelmente falava aramaico, hebraico. Considerando as diferentes versões, a mensagem da Bíblia continua sendo a mesma. É verdade que os seres humanos escrevem a Bíblia, eu mesmo citei há pouco, para que você adquira a Bíblia do Dr. Alderi, são homens que escrevem, mas eles estão escrevendo aquilo que é a palavra de Deus, é a inspiração, a mente divina. A mensagem é singular, essa mensagem é perfeita, ela é eficaz, pois a própria palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Os evangelhos tratam da personalidade única de Jesus. Deus tornou-se carne para redimir o homem do pecado. Os 4 evangelhos têm por objetivo principal retratar Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, a finalidade de narrar toda a sua história com pormenores, esses livros podem ser considerados, incompletos se não tiver o aspecto histórico. Todavia, a revelação do Filho de Deus como Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o ponto fundamental da fé, da derrota à incredulidade, que o Mestre, revelado nos evangelhos, possa iluminar nossas mentes, possa clarear o nosso caminho, pois ele é a luz do mundo e todo aquele que o segue não andará em trevas. Que a sua luz brilhe em nossos corações, dirigindo-nos ao perfeito conhecimento da vontade de Deus em nós para sempre, como João 17,3, a vida eterna é essa, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vamos ao esboço da lição. Primeiro, texto 1, nós vamos fazer um agrupamento dos 4 evangelhos. Muito importante estudar os 4 juntos. Depois nós vamos ver características dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, algumas características. E vamos ver as características do outro evangelho, o 4º evangelho, que é João. Vamos falar do evangelho, ou evangelho, um único evangelho, e qual é a esperança do evangelho. Vamos ao texto 1, o aluno deve acionar aí a sua plataforma do aluno, Ava ETAD, lição 10, texto 1, o agrupamento dos 4 evangelhos. Ainda que os primeiros escritos do Novo Testamento não tenham sido os 4 evangelhos, eles estão na ordem canônica, a ordem canônica aparece em Mateus primeiro, não é? Mas o que foi escrito primeiro foram as epístolas de Paulo. As epístolas foram escritas antes. Paulo talvez o primeiro escritor do Noé, com certeza o primeiro, alguns
tentam dizer que é Tiago também. Então, nós temos aqui os primeiros escritos, não é? Que foram as epístolas. Mas vamos lá. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João como fontes primárias da vida e do estudo da vida de Cristo para nós. Havia outros documentos que falavam de Jesus, entretanto, não entraram para o cânon, que foram considerados divinamente inspirados. Há também os evangelhos gnósticos do segundo século. Há o evangelho de Nicodemos, se alguém quiser ler, mas não é considerado como a fonte inspiradora de fato, não é? Que como nós consideramos como Sagrada Escritura. Os crentes do primeiro século tiveram livros também do Antigo Testamento. Eles não tinham assim do jeito que nós temos, eram rolos, e eles dependiam do Antigo Testamento, da tradição oral, também sobre os ensinamentos de Jesus. Sua obra redentora, a revelação direta a Deus através dos profetas. No entanto, durante um período de 100 anos, ou seja, do ano 50 ao ano 150, começaram a circular entre a igreja certos documentos, como as epístolas. A princípio, epístolas avulsas, depois foram colecionadas juntas. Os evangelhos, já a partir do ano 120, já ainda caminhavam juntos os 4 evangelhos. Atos, que foi escrito junto com Lucas, e o Apocalipse. Sermões e ensinamentos eram usados, dada a preciosidade do ensino, comunicava aos líderes da igreja primitiva, que acharam por bem, mais tarde, a juntar todo esse material e formar assim o que nós conhecemos de o Novo Testamento. Há alguma evidência que indica que a primeira coleção consistia de 10 cartas de Paulo, que foram reunidas e publicadas mais ou menos depois do ano 100. Lá pelo ano 115, 125, foi publicada uma segunda coleção, os 4 evangelhos, e o resultado disso trouxe ainda maior benefício à igreja. Através dos anos, outros livros foram acrescentados até que se completou o cânon do Novo Testamento. No segundo século, devemos lembrar que apareceram vários evangelhos gnósticos, mas não entraram para a Bíblia, eram pseudônimos. O evangelho de Tomé, até o evangelho de Judas Iscariotes apareceu. Não é? No ano 200, 21 livros já tinham a posição asseguradas no cânon do século. Uma das questões foi Marcião, que tentou fazer o seu próprio cânon, só considerava o evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. E aí a igreja começou a organizar o cânon e a resistir a algumas divisões. Devemos lembrar que nessa época a igreja também estava sob intensa perseguição do Império Romano. Não eram todos os imperadores que perseguiam, mas grande parte perseguia os cristãos. E isso fazia com que muitos crentes não tivessem nem sequer tempo de reunir todos esses escritos. Mas os escritores ajudaram a igreja primitiva. E mais tarde a igreja foi descobrindo e vendo quais livros eram aceitos, não é, pelo cânon, para a formação do cânon do Novo Testamento. Há um gráfico aqui, no vosso texto, sobre o Novo Testamento, como chegou até o povo de língua portuguesa. Vamos lá. No século I, nós temos a primeira coleção do Novo Testamento, 10 cartas paulinas a partir do ano 100. Entre o ano 115 e 125, já é século II, os 4 evangelhos. Depois, século III, vamos ter a Vulgata Latina, aqui já século III, final do século, a Vulgata Latina. Depois vamos ter do século XVII a versão de Almeida, século XVIII a versão Figueiredo, século XIX a tradução do Frei Joaquim, século XX a tradução brasileira, início do século XX, Rui Barbosa participou nessa tradução. Depois temos a tradução Matos Soares, a tradução Roden, Almeida Revista e Corrigida, a última 2009, quarta edição, e Almeida Revista e Atualizada, e a nova Almeida 2017. Então temos todas essas versões. Eu adquiri há pouco tempo a nova tradução comemorativa da Sociedade Bíblica do Brasil,
que tem 5 versões da Bíblia. Tem a tradução brasileira, tem a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, tem também a tradução Novo Testamento. Eu vou até pegar aqui, eu tenho aqui comigo, só um minuto, não é? Essa aqui, por exemplo, essa é a Nova Almeida Atualizada 2017, excelente Bíblia de estudo, eu a recomendo. Mas a que eu estou mencionando é essa daqui, a edição comemorativa, né? Essa daqui saiu agora, 2023, muita gente nem tem ainda, graças a Deus eu já consegui. Tem a tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada e a nova tradução. E quando nós olhamos aqui, é uma forma de você ler a Bíblia. Na verdade, você pode ler a Bíblia 5 vezes, tá vendo? Aqui cada coluna. A primeira, tradução brasileira, a segunda, Nova Almeida Atualizada, e assim por diante. E depois embaixo o Novo Testamento, tradução. Excelente Bíblia para você ler. Amém? Vamos, marque se para certo e para errado. Ainda que outros escritos do Novo Testamento tenham se antecipado aos 4 evangelhos, é neles que estão as fontes primárias do estudo da vida de Cristo, certo? 10:2 foi no período do ano 50 a 150 depois de Cristo, aproximadamente, começou a circular entre as igrejas certas epístolas, evangelhos, atos, apocalipse, sermões e ensinos outros. Certo. Os 4 evangelhos, segundo porção do documento, foram coletados entre o ano 115 e 125 da nossa era, certo? Os 21 livros, por volta do ano 200, tiveram sua posição assegurada no cano, foram escritos por homens inspirados por Deus, certo? Vamos às características dos evangelhos sinóticos. Características de Mateus. O evangelho, segundo Mateus, demonstra características especiais através de suas páginas. O interesse do mestre é o povo judaico, mas há outros interesses também. Vejamos. O interesse pela igreja. Mateus é o único entre os sinóticos que usa a palavra igreja. Mateus 16:18, Mateus 18:17. Quando Mateus foi escrito, a igreja era uma organização, um organismo vivo. A igreja havia se formado, um fato dominante na vida dos crentes. Segundo o interesse apocalíptico pelo final. O escritor do Evangelho do Rei tinha interesse nas palavras de Jesus sobre sua segunda vinda, o fim do mundo, o juízo final. E capítulo 24 de Mateus e capítulo 25 é chamado então o pequeno apocalipse de Mateus, ou o sermão profético de Jesus. Não é? Nós vamos ver no 25 a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a vida, o castigo eterno, as bodas, a separação dos bodes das ovelhas, não é? Também vemos o interesse sistemático. Alguns falam que Mateus é o evangelho do ensino. Ele colocou os ensinos de Jesus em ordem. Tem 5 sermões que norteiam Mateus. Mateus é guiado por Deus. O coletor de impostos acostumou a trabalho sistemático e assim escreveu algo sistemático, uma genealogia de Jesus sistemática, o Sermão do Monte, o envio dos 12, que é o sermão daqueles que trabalham, as parábolas, que são os mistérios, capítulo 18, o perdão e o sermão profético. Então ele apresenta os ensinos de Jesus. O interesse, a característica que apresenta Jesus como rei, é a primeira pergunta de Mateus: onde é nascido o rei dos judeus? Esse é o tema de Mateus. Jesus é o rei dos judeus, o rei de Israel, nosso rei, o reino dos céus predominante em Mateus. Essas são as características de Mateus: o interesse pela igreja, interesse apocalíptico, interesse sistemático, os ensinos de Jesus, a declaração de Jesus como rei. Vamos às características de Marcos. O alvo de Marcos foi trazer um perfil de Jesus realista. O escritor compartilha conosco a vida do Senhor de maneira simples, mas poderosa.
em Marcos, as ações de Jesus é importante. Jesus não era um simples homem entre os homens, era também Deus entre os homens, sempre operando maravilhas, causando admiração, suas palavras, seus efeitos, suas ações. Não há dúvida que o autor recebera de Pedro os mínimos detalhes da vida. Marcos é considerado como intérprete de Pedro. Pela simplicidade da narração dos fatos, Marcos dá um novo vigor à história de Cristo. Não há tantas parábolas em Marcos, mas há um dinamismo, uma força. Marcos também vemos a luta de Jesus contra os demônios, ou os demônios fugindo de Jesus, o Evangelho de Marcos. Vamos agora às características de Lucas. Lucas conhecia bem o grego. Isso está claramente demonstrado logo nos primeiros versos, um grego muito elevado, polido, não é? Ele fez investigações, pesquisou para escrever. Seu evangelho é de alta categoria literária. Através de sua amizade com Paulo, Lucas recebeu mais informações da vida de Jesus. Provavelmente Lucas, numa das idas a Jerusalém, entrevistou Maria. Capítulo 1 e 2 pode ser considerado de Lucas o evangelho de Maria. Maria, mãe de Jesus aqui, podemos ver um exemplo do seu conhecimento histórico. Lucas, no 3º capítulo do seu evangelho, encontramos uma organização. Lucas também é histórico no seu sentido de dizer quem era o imperador, César Augusto, aparece em Lucas 2, depois Tibério, aparece no 3, dá descrição. Lucas é bem histórico, detalhista. Terceiro evangelho, às vezes é também chamado o evangelho das mulheres. Nenhum evangelho aparece tantas mulheres como no evangelho de Lucas. O nascimento de Jesus é narrado por Maria, como ele disse. Lucas entrevistou a mãe de Jesus, sabia certas coisas que ela guardava em seu coração. No evangelho segundo Lucas, temos também Isabel, Ana, viúva de Naim, Marta, Maria, Maria Madalena, mulheres discípulas, Lucas capítulo 8. Assim, Lucas destaca mulheres proeminentes ligadas ao ministério de Jesus. As mulheres também tinham ações proeminentes entre as gregas. Então, está aí o evangelho de Lucas. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. O único entre os sinóticos que usa a palavra igreja, o capítulo 24, dá mais completa explicação sobre os eventos finais do fim da presente era, segundo Jesus, o evangelho do ensino. Esse é Mateus, letra C, Mateus 10:5, Mateus. Apresenta Jesus como próprio Deus entre os homens. Pedro deu-lhe detalhes sobre o mestre. Aqui é Marcos, letra A. Marcos é o intérprete de Pedro, segundo Papias, pai da igreja. Seu evangelho é de alta categoria literária, fala sobre Isabel, Ana e a viúva de Naim. Recebeu de Paulo muitas informações sobre Cristo. Lucas, letra B, Lucas. Enquanto Marcos teve a ajuda de Pedro, Lucas teve a ajuda de Paulo, não é? Para escrever o evangelho. Vamos ao texto de número 3, características do evangelho segundo João. João é chamado o quarto evangelho. O evangelho de João é chamado suplementar, ele suplementa os sinóticos. Omite algumas coisas que os três já narraram. Talvez João não encontrou necessidade de falar de novo. E relata o que os outros omitiram. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Só aparece em João. Não é? João é amplo, porém harmonioso com os demais. João não contradiz nada do que os demais falaram. João foi escrito, no mínimo, na verdade, quase 20 ou 30 anos, no mínimo 10, não é? Mas é 20 ou 30 anos depois dos outros. E ele mostra a maturidade de consciência cristã, que às vezes estava ausente nos primórdios da igreja. As características de João. Primeiro vamos ver a diferença entre João e os outros evangelhos. João descreve as regiões onde Jesus ministrou. Nos sinóticos, o ministério de Jesus concentra-se na Galileia. E Cristo depois vai para Jerusalém, na última semana, onde ele vai sofrer a sua crucificação. Já no evangelho de João, a principal região é Jerusalém, Judeia.
e João descreve idas de Jesus ali e de vez em quando vindas ocasionais à Galileia. João também nos descreve as 3 Páscoas. É por causa de João que nós podemos dizer que o Evangelho de Jesus teve 3 anos, porque 3 Páscoas, a Páscoa corria de ano em ano. Então, nós vamos ter a primeira em João 2:13, a segunda em João 6:4 e a última em João 13:1. Nos outros evangelhos só notamos a Páscoa final em que Jesus morre. Se nós considerarmos só os 3 primeiros, poderíamos dizer que o Evangelho de Jesus só teve 1 ano. Focalizou na Galileia e foi na última semana para morrer pelos pecados. Mas João não, João descreve 3 Páscoas, o que nos mostra o ministério de 3 anos. O Evangelho, segundo João, complementa, por isso ele é chamado de suplementar ou complementar, os sinóticos. Registra um número maior de celebrações pela Páscoa durante o ministério de Jesus. Os milagres, também registrados em João, visam a glória de Deus. Nos outros evangelhos, geralmente deparamos com a compaixão de Cristo através dos seus milagres. Mas o 4º evangelho mostra que esses milagres são resultados da manifestação da glória do Senhor. Ele também chama de sinais em João. Jesus principiou assim os seus sinais e manifestou a sua glória. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, a manifestação da glória de Deus. A divindade de Cristo é uma característica também muito importante no Evangelho de João. João nos afirma a pré-existência de Cristo, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João não se preocupa com o nascimento virginal, o verbo é pré-encarnado, o verbo estava no princípio, o verbo é a criação de Deus, foi ele e por ele foi feita todas as coisas. Ele desceu do céu, ele é antes que Abraão existisse, João 8:58. Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Evangelho de João foi usado no 4º século, no 3º, 4º século, para defender a divindade de Jesus. João salienta a iniciativa de Cristo, ninguém o influenciava, ele não fez por pedido de sua mãe, transformar água em vinho, mas foi de sua decisão pessoal. Não foi a insistência dos seus irmãos que o levou a subir a Jerusalém para a festa do tabernáculo. Ele subiu quando ele quis. Ele resolveu as coisas pela sua vontade. Ninguém pode tirar a vida, mas ele voluntariamente a entregou. João mostra isso. João também salienta a independência divina de Jesus, livre de qualquer influência humana. O mestre tinha autodeterminação, o mestre conhecia o que ia no coração dos homens. João salienta também que Jesus sabia o passado da mulher samaritana, sabia que o paralítico de Betesda estava enfermo há muito tempo, sabia que para alimentar a multidão faminta, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, Jesus sabia que Lázaro havia morrido, Jesus sabe tudo, sabe o que vai no coração dos homens. João, então, há um texto aqui, eu vou ler para o aluno ver o quanto Jesus é conhecedor das coisas. São detalhes no Evangelho de João muito importantes que você deve também saber, não é? Aqui, ó, verso 25, não se necessitava que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus sabia, não é? Jesus sabe tudo, sabe também a tua vida. Então ele sabe todas as coisas. O discípulo observou que o mestre tem um conhecimento especial, milagroso, de conhecimento humano, e não era necessário que ninguém falasse nada, porque ele bem sabia o que ia dentro do homem. As mensagens em João. No sinótico, Jesus fala através de parábolas, ou geralmente usando histórias curtas, vivas, memoráveis. João não tem sequer uma parábola. A história dos outros evangelhos, ensinamentos, sermões de Cristo,
são discursos religiosos que ocupam capítulos inteiros. Isso não quer dizer, em hipótese, João pregara mais. Outra vez, voltamos ao propósito do Evangelho segundo João. A regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus. E para aceitá-lo e crer nele, o homem precisa saber quem ele é. O Espírito Santo inspirou o escritor desse Evangelho, cujas palavras seriam explícitas, a verdade pura, a vida eterna, através do verbo divino. Então nós temos aqui no Evangelho de João a vida e vida com abundância, vida eterna e o verbo divino. Vamos aos exercícios, assinale com X, alternativa correta, o Evangelho segundo João, em harmonia com os demais. Evangelhos foi escrito, no mínimo 10 anos depois, letra C, no mínimo 10 anos depois, na verdade foi 20, 30, não é? No Evangelho segundo João, o ministério de Jesus está concentrado na região da Judeia, aqui é Jerusalém, Judeia, letra B a mais correta, né? Jerusalém, Judeia, com idas ocasionais à Galileia. O propósito do Evangelho segundo João é a regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus, letra A, regeneração espiritual através do Filho de Deus. Vamos ao texto 4 agora, o Evangelho. Evangelho. A palavra Evangelho aparece mais 75 vezes no Novo Testamento, provém do grego evangelion e significa boas novas. Então, uma boa mensagem. Podemos definir o Evangelho como as boas novas de Deus através de Jesus, que abriu o caminho para a salvação para todos os homens. O Evangelho foi cumprido em Jesus, ou melhor, Jesus é o Evangelho. Jesus é as boas novas. Temos as boas novas em 4 livros diferentes. Esses foram escritos para que o homem, quer fosse judeu, romano, grego ou gentil, pudesse entender o Evangelho e aceitá-lo. Vemos então que as boas novas são para o mundo. O Senhor não deseja a morte eterna de uma pessoa sequer. Ele providenciou a vida eterna através dos evangelhos. O Antigo Testamento revela Deus. O Evangelho revela as boas novas de salvação, e que manifestou-se muito depois. No Antigo Testamento, Deus serviu-se da lei, dos profetas, dos juízes para falar ao homem. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne, o Verbo divino, e veio e anunciou as boas novas, tornando conhecida ao mundo através de Jesus Cristo. O Evangelho pode ser visto sob muitos aspectos, mas vamos analisar apenas 4. Primeiro, o Evangelho de Deus. Talvez a frase, o Evangelho de Deus, seja um pouco inexpressiva para o aluno. Paulo, todavia, considerava de grande valor. Ele usa certas palavras nas suas epístolas. Romanos 1:1, esse valoroso apóstolo conhecia muito bem o Evangelho de Deus. Nele não se envergonhava, pois sabia, por seu intermédio, que era manifestado o poder de Deus. Outro nome para o Evangelho da graça de Deus. No livro de Atos, a expressão de Lucas, o Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. É uma pergunta constante e universal, por que Deus nos amou tanto? Jamais podemos compreender o amor sobrenatural de Deus, o amor pelo qual fomos contemplados. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A verdade é que ele nos amou através de sua graça, que ele prodigalizou-se no Evangelho. A graça de Deus tem colocado nos nossos corações uma paz especial. A graça de Deus traz-nos o perdão para nossas transgressões. Não porque nós sejamos boas pessoas, mas pelo contrário, somos maus, somos pecadores, mas é a graça, o favor imerecido de Deus que nos alcança.
Vemos aqui o resultado do Evangelho. O Evangelho e todos os seus dons foram dispensados pela graça. Outro nome do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Mateus é considerado o Evangelho do Rei. Fala acerca do Reino de Deus. O Evangelho também produz em nós e nesse mundo o Reino de Deus, através de boas novas, a crescimento pessoal da igreja, a expansão no mundo. Através da semente do Evangelho, vai resultar frutos para o Reino de Deus. Como Mateus indica, há certos requisitos para o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém tem posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Desde que ponhamos em prática esses princípios, o reino de Deus crescerá em nós. Jesus percorria a Palestina pregando o evangelho do reino. Como servos de Cristo, a mesma responsabilidade está imposta diante de nós para percorrermos países, lugares, pregando também o evangelho do reino de Deus. E finalmente, o quarto, o evangelho da glória de Deus. Olha só, o evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus e o evangelho da glória de Deus. O evangelho, ele é triunfante, ele é vitorioso, é aquele que esmaga a cabeça da serpente. São as boas novas que falam da exaltação de Deus, tanto como cabeça da igreja, como cabeça de todas as coisas. Esse evangelho brilha agora e brilhará ainda mais no futuro, quando o diabo for finalmente derrotado para todo sempre. Cristo veio para julgar os poderes, os principados, as potestades, veio para reinar, e esta é a boa nova do evangelho, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. A luz da glória de Deus. O evangelho é tudo isso e muito mais. Por ele alcançamos a salvação. Nele está o nosso dever de compartilhar com nossos vizinhos, parentes, amigos, cidades, estados, continentes, nações, as boas novas de Deus, Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. A palavra evangelho provém do grego e significa boas novas. Certo? No Antigo Testamento, Deus falou aos homens por meio da lei, dos profetas, do juízo. No Novo Testamento, Deus manifestou-se em carne através do verbo divino. Certo? A frase evangelho da graça de Deus nós encontramos no livro do Apocalipse. Errado. Encontramos no livro de Atos. Mateus, o evangelho do rei, fala um reinado transitório realizado por Jesus. Certo. O evangelho da glória a Deus é triunfante, vitorioso. Ele brilha agora e brilhará ainda mais quando o diabo for derrotado para sempre. Certo? Vamos ao texto 5, o último texto, concluindo essa matéria dos evangelhos, falar de uma coisa importante, a esperança do evangelho. Temos no apropriado o nosso estudo âmago do evangelho. O evangelho, propriamente dito, é boas novas de salvação. Mas nesse último texto vamos concluir com as promessas do evangelho. Qual é a promessa? A esperança que Cristo nos dá. Na vida do incrédulo não há esperança ou certeza quanto às coisas do porvir. Ele vive apenas para satisfazer as necessidades cotidianas e os desejos naturais. A vida do pecador é uma vida sem sabedoria, tediosa e triste. Se ele consegue experimentar um pouco de alegria, ela representa pelo gozo superficial e transitório. Ele não sabe como alimentar a alma, por isso alimenta erroneamente. Nessa circunstância, o Espírito Santo é o único que pode ajudar o homem na procura a Deus,
do verdadeiro sentido da vida. O crente é o oposto. Ainda que o crente passe por problemas, porque no mundo tereis aflições, eles persistem por anos. O crente tem sempre a alma cheia de esperança quanto à vida futura. Ele quer partir e estar com Cristo, que é muito mais melhor do que aqui está. Nas páginas dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar as promessas de Jesus, a fala de uma esperança. No sermão profético de Mateus, Cristo não somente fala da grande tribulação, dos horrores provenientes dela, mas também promete bênçãos gloriosas àqueles que permanecerem fiéis. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13:13. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. No Evangelho segundo Marcos, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Em Lucas, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. No quarto Evangelho, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. João 14:18. Jesus veio ao mundo para trazer a salvação. Preparou 12 homens para continuar sua obra. Ainda que ele tivera de subir ao Pai, não os deixou só. Prometeu que estaria com eles na pessoa do Espírito Santo, dando-lhes força, unção para a obra que os destinou. Nos primórdios da igreja primitiva na Palestina, a circunvizinhança pensaram que Jesus voltaria durante aquele tempo. Nos séculos que foram passando, pensavam que sua época era escolhida por Deus para o retorno do Filho. Porém, a Bíblia nos diz que ninguém sabe o dia e a hora que Cristo voltará, mas que devemos vigiar e orar. De fato, nesses dias em que vivemos, os sinais na terra, os céus têm se multiplicado e apontam o regresso de Cristo para nós. Nós que vivemos no presente século, temos Jesus conosco. Não somente sua paz, sua graça, seu amor, mas também suas promessas. Ele não nos abandonará, não nos deixará órfãos, sem amor, sem sustento. Somos parte da família universal de Deus. Essa confiança que temos é a força durante a nossa perseguição, ao nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Os evangelhos relatam a nossa confiança no Salvador, a culminância da nossa esperança. Cristo, esperança da glória em nós. É a volta de Jesus. Breve ele virá, breve voltará. Num abrir e fechar de olhos, subiremos para encontrar com ele nos ares. Daquele momento em diante, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com ele. A nossa esperança se transformará em uma realidade da glória de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Vamos para os exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, uma das mais preciosas promessas do Evangelho diz respeito, letra C, a esperança de Cristo nos dá, a bendita esperança. Cristo não só fala da grande tribulação, mas também promete bênçãos gloriosas aos que permanecem fiéis. O Evangelho segundo Mateus. Ele enviará o seu anjo e reunirá os seus escolhidos. Letra B, o Evangelho segundo Marcos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Evangelho segundo João. Na Bíblia, a Bíblia diz quando Jesus voltará. Não diz quando Jesus voltará, mas nós devemos manter uma atitude de, letra E, oração e vigilância. Vamos à revisão da lição, para concluir essa lição, e depois faremos o teste de número 5, lição 9 e 10. Revisão da lição. Os 4 evangelhos têm por objetivo principal revelar o Filho de Deus como Salvador da humanidade. Letra
A. 10:22, o conjunto dos livros divinamente inspirados que constitui a Sagrada Escritura chama-se, aqui, todas estão corretas, chama-se cânon, né? Na verdade é o cânon, letra B, mas o Pentateuco é inspirado, os evangelhos também, todos estão corretos. Mateus é o único entre os evangelhos sinóticos que usa a palavra, letra C, igreja. Só em Mateus encontramos a palavra igreja. João salienta no seu evangelho as iniciativas de Cristo, como, por exemplo, todas aqui estão corretas. Não foi pedido de sua mãe, Jesus transformar água em vinho. Não foi insistência de seus irmãos, Jesus ir à festa dos tabernáculos e voluntariamente entregar-se na cruz por nós. Os evangelhos. Amém? Falando de Mateus, que é a única palavra igreja, uma vez eu tinha um novo convertido na igreja. Ele era novo convertido, tinha lido pouco a Bíblia. E ele chegou para mim e disse, pastor, palavra igreja não tem na Bíblia, inventaram. Acho que ele também ouviu isso de alguém. Não é que tem gente que, em vez de ler a Bíblia, vai ouvir os outros. E eu falei, meu irmão, você não anda lendo a Bíblia. Não tem. Eu falei, lê Mateus. Edificarei a minha igreja. Vai lá, em Apocalipse, tem lá a palavra igreja várias vezes, né? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Pronto. Mas tem gente que lê pouco a Bíblia, não é? Então, é uma tristeza. Vamos ao teste de número 5. Teste 5, são 16 questões, eu vou rever as 16 com você. Vamos lá, teste 5, e o link estará disponível no WhatsApp do aluno. Você entra no link para fazer o seu teste. Vamos lá, primeira pergunta. Segundo alguns estudiosos, era nesse vale que corria o sangue dos cordeiros que era sacrificado no altar do templo no tempo da crucificação de Jesus. Aqui é o Vale de Sidrom, letra C, que fica entre a cidade de Jerusalém e o Jardim do Horto, ou Jardim de Getsemane, Vale de Cedron. Segundo, acerca da prisão de Jesus, aprendemos, todas estão aqui corretas. O Horto foi o lugar onde ele foi preso, não é? Era um lugar familiar a Jesus, ele tivera ali muitas vezes para orar. Judas, que era o traidor, conhecia o local, levou a corte dos sacerdotes e fariseus com lanternas e armas para prender a Jesus. E sou eu, foram palavras ditas com autoridade, sem qualquer temor por ele. Todas estão corretas. Muito bem, vamos à terceira. E note que a revisão da prova, eu estou ensinando e reforçando o que foi falado. Vamos lá, Cristo foi levado a Pilatos, homem de moral débil, depois de enfrentar a justiça dos judeus, certo? Jesus foi julgado pelo Sinédrio e depois pela corte romana, que era representada por Pilatos, certo? Dentre os 4 evangelistas, João é o que descreve a crucificação com riquezas de detalhes, visto ser o único discípulo que presenciou a morte de Cristo. Aqui estaria certo, não é? Mas o que está errado nessa expressão é que João é o único. João não é o único que descreve a morte de Cristo. Todos descrevem a morte de Cristo. Então, a quarta está errada. Vamos à quinta. Simbolicamente, a água e o sangue que verteram de Jesus quando foi lancetado representa a água, purificação e santificação, e o sangue, propiciação e justificação. Exatamente. Água, purificação, santificação, também é um símbolo do nosso batismo. O sangue, propiciação e justificação. Está certo. Vamos à sexta. João foi quem primeiro entrou no túmulo de Jesus e viu os lençóis, bem como o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Aqui está errado. Quem entrou primeiro foi Pedro. João entrou depois. Errado. Cuidado para... Ele viu sim os lenços e creu primeiro, mas Pedro entrou primeiro. A sexta está errada. Sétimo,
referindo-se à incredulidade de Tomé, as Escrituras mostram que Jesus consentiu em submeter as provas requeridas pelo discípulo, mas não deixou de admoestá-lo. Verdade, Jesus diz, eis aqui minha mão, meu lado, põe aqui o teu dedo e não sejas incrédulo, mas crente, certo? Jesus aceitou o desafio de Tomé, certo? Oitavo, na resposta do apóstolo Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ao Senhor Jesus está explícito o amor ágape, errado. Pedro falou o amor filho, que é o amor cordial, errado. Então, a oitava está errada. Nona, ainda que os outros escritos do Novo Testamento tenham se antecipado ao quarto evangelho, aos 4 evangelhos, neles que estão as fontes primárias sobre a vida de Cristo, certo? Se quiser saber sobre Jesus, leia os evangelhos. 10º, entre os sinóticos, o evangelho segundo Mateus é o único evangelho que usa a palavra igreja, certo? 11º, escrito depois dos evangelhos sinóticos, o evangelho segundo João mostra a maturidade da consciência cristã, ausente nos primórdios da igreja, certo? 12º, a regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus é o propósito do evangelho segundo João, certo? 13º, mencionado mais 75 vezes no Novo Testamento, essa palavra provém do grego e significa boas novas. A palavra é evangelho, letra C, evangelho. 14º, no Antigo Testamento, Deus serviu-se da lei, dos profetas e dos juízes para falar ao homem. No Novo Testamento manifestou dessa forma, letra A, em carne, através do verbo divino. E o verbo se fez carne e habitou, armou a sua tenda entre nós, o seu tabernáculo. 15º, uma das preciosas promessas do Evangelho, letra D, a esperança que Cristo nos dá. E 16º, é nesse Evangelho que encontramos as promessas de Jesus que diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Letra B, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Com isso, nós concluímos mais uma matéria do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O aluno que tem nos acompanhado, e se você não é aluno, mas pode assistir aula, porque elas estão aqui no YouTube, aberta para você, para aprender. Não é? Se você quer ter o diploma, aí você tem que se matricular e fazer os testes. Então, procure-nos, entre em contato conosco, não importa em qual parte do Brasil você está, dos Estados Unidos ou da Europa, desde que você fale português, quer estudar teologia, você aciona o nosso canal no YouTube, você se matricula e você pode assistir às aulas na sua casa, na sua conveniência, e fazer os seus testes. A única coisa, nós temos que matricular você e colocar você no grupo do aluno para que você receba os testes, para que você receba a plataforma da ETAD, os livros estão ali, os textos para ler e estudar, e as aulas vídeos se encontram aqui no canal do YouTube. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva, se matricule na escola se quiser adquirir o diploma. Agora, se você quer só conhecimento, você não precisa matricular-se. Você assiste às aulas, ganha o conhecimento, é de graça. Porque de graça recebes, de graça dai. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, graças te damos pelo teu Filho, que veio ao mundo para nos salvar. Te agradecemos por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e te agradecemos pelos evangelhos, por Mateus, Marcos, Lucas e João ter nos escritos, para que nós conheçamos e creiamos que Ele é o Cristo, e para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Te agradecemos pela vida eterna, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça,
pela tua glória, pela tua esperança, pelas tuas promessas. Ó Deus amado, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.